Olá, eu sou Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Este é um podcast sobre relações com investidores. E nesse podcast a proposta é educar, ao mesmo tempo que a gente discute as transformações ambientais, socioeconômicas e geopolíticas que vivemos. Relações com investidores fala sobre investimentos, claro, mas também fala sobre relações humanas. E é por esse motivo que eu tenho o grande prazer em trazer a doutora Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco para uma conversa sobre a psicologia do investidor. Nessa conversa, nós vamos falar sobre o que motiva e o que afugenta alguns arquétipos, alguns perfis conhecidos de investidores. E por esse motivo, a conversa vai ser ao redor da relação entre dinheiro, o ser humano e trabalho, para cada um desses perfis. E então é com grande prazer que eu apresento a doutora Cláudia, que é psicanalista, psicóloga, escritora, autora de 12 livros, diretora da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco, fundadora e presidente do Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia, fundadora da Associação Stop à Destruição do Mundo, vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Doutora Cláudia, é um grande prazer estar aqui contigo. Também é um grande prazer estar com você, Renato. Muito Começando obrigado. junto, né? É Um isso aí. trabalho, um empreendimento de muito valor. E talvez justamente por ser uma abordagem nova, uma abordagem que procura estudar as relações humanas dentro do universo de investimentos, é algo que eu imagino, eu espero que converse com investidores, sejam eles quais forem, e que contribua para o mundo melhor, contribua para uma sociedade mais ética, mais justa, mais bela, e que eu sei que é muito da proposta de todo o seu trabalho, Sim. e a gente vai entrar nesse mérito. Então, vamos começar então com uma apresentação desses perfis de Sim. investidores, né? Eu pensei em 4, que são bem característicos e bem fáceis de se relacionar. Então, o primeiro deles é o investidor especulador. É aquele que está na bolsa, fazendo operação curta, rápida, pequenos ganhos aqui e ali, está sempre vidrado, acompanhando alta e baixa de preços. Vamos chamar ele de investidor especulador. O segundo deles é o rentista, né? Um investidor que acumula, constrói um patrimônio, para daí depois viver da renda desse patrimônio. Pode ser imóveis, pode ser ações de empresas que geram dividendos, mas em suma, é uma pessoa que já construiu um patrimônio e aí não tem a pressão de correr atrás do dinheiro. O terceiro perfil não é necessariamente um investidor financeiro, mas sim um investidor de tempo, né? É o executivo, o funcionário. É aquela pessoa que chega para uma empresa e fala: olha, empresa, eu aceito trabalhar para você em troca de um salário. Então essa pessoa, ela investe, na verdade, o tempo dela em troca de uma remuneração. E por fim, o empresário. O quarto e último arquétipo é o empresário. É aquele que constrói um investimento pensando no longo prazo. Constrói uma empresa, ou até mesmo constrói um portfólio de investimentos em ações, etc., que seja orientado para o longo prazo. Um exemplo clássico disso é o Warren Buffett, por exemplo, que ele criou um conceito chamado Value Investing, né? Ele não compra a empresa para agora, ele compra para ficar 10 anos com ela, porque sabe que ela vai, no longo prazo, valorizar muito. Então, esses 4 perfis, eu imagino que cada um deles sejam guiados por motivações distintas e, ao mesmo tempo, tenham medo de coisas distintas. Então, posso imaginar, por exemplo, o especulador. Ele é aquele que tem o desespero de ganhar um dinheiro rápido. Por quê? Né? Então, se for ok para a senhora, a gente pode começar com esse primeiro arquétipo do especulador e discutir um pouco, de forma aberta, sem nenhum ponto específico, uma conclusão específica para chegar, mas sim uma discussão aberta sobre a psique desse arquétipo, o especulador. O que a senhora acha? Bom, Renato, eu posso te dizer que eu entendo muito pouco de finanças, mas eu atendo no meu consultório pessoas de todos esses tipos de investimentos, né? E como eles reagem, mais ou menos. E aqueles são mais ligados. E eu posso dizer que o investidor que procura investimentos assim na bolsa, que está sempre correndo atrás,
Esse é um dos que mais sofrem o chamado burnout. Eles vivem como uma pilha de nervos. Eles têm uma tensão formidável. E eles colocam ali naquele jogo, porque é um gambling, né? É como viver num cassino sem parar. E não deixa de ser uma espécie de um vício que ele desenvolve. Um gosto pelo vício de jogar. Então, em vez de jogar no cassino, ele joga na bolsa. Então, aquela sensação que dá de risco do jogador, de um lado, aquilo inebria, aquilo gera adrenalina, mas também gera problemas, baques tremendos, porque de um momento para o outro ele pode perder tudo. E ele vive no fio da navalha. Então são pessoas que têm um pouco contato com valores sólidos da vida deles. E eles sentem falta disso, sentem muita falta. São pessoas geralmente muito inseguras também em relacionamentos. Eles tendem a expandir esse comportamento a jogos humanos também. Jogar com uma pessoa, jogar com a outra pessoa, compreende? Então eu poderia dizer que é o tipo, me desculpe, mas eu acho que em termos analíticos, assim, é o mais neurótico, porque ele dá menos valor a ele mesmo do que os outros. Ele não confia nada nele mesmo. Ele aposta nos outros, sempre nos outros. Então ele não tem confiança na capacidade intelectual dele, de produção. Ele nunca se sente estabilizado, com raízes. E isso é gerador de estresse, sem dúvida, tá? Porque aí o ser dele fica completamente perdido, abafado, nesse jogo, nesse vício. Agora, eu sinto muito, né, que certamente deve haver investidores que vão estar te ouvindo falar, não vão gostar disso, mas eu posso dizer que a pessoa precisa ter uma noção do que ele está fazendo com ele mesmo nessa história. Ele pode até ser muito bem sucedido financeiramente, ele pode construir um patrimônio formidável, ficar rico, comprar pessoas, ele pode comprar casas, carros, viagens, patrimônio, tá? Mas vai chegar um momento, e chega sempre, que ele deita a cabeça dele no travesseiro e ele pensa, mas onde que eu estou no meio disso tudo? Quem sou eu? Quem eu sou? E dentro de cada ser humano existe essa noção, né, do ser. E o valor do ser, da vida. Então, esse é um apelo que eu faço, até usando você aqui, para que essas pessoas parem um pouquinho para pensar o estilo de vida que eles estão levando, que tem servido de grande excitement, uma excitação muito grande, de muita sucesso, às vezes social, tudo. Uma pessoa que fica rica de repente, né? Mas que lá no fundo eu tenho pena dessas pessoas que não tenham a confiança de um amigo estável, de uma família ou de algo que ele goste, que não seja só o dinheiro no banco ou as coisas que ele pode comprar. E aonde que... Dá um exemplo, de onde que isso pode reverberar na vida afetiva, por exemplo, no relacionamento com uma esposa ou um marido? Isso é péssimo. É péssimo, porque não se estabelece... Tudo é um jogo na vida dessa pessoa. O que ele faz com o dinheiro, ele faz com os relacionamentos. E ele próprio não percebe o que ele está fazendo. Agora, outra coisa que muitas vezes acontece é a dependência que eles criam de determinados objetos afetivos. Uma dependência de uma mulher, uma dependência de um sócio, por exemplo. E eles frequentemente ficam meio joguetes na mão das mulheres. Porque eles perdem a sensibilidade. Eles acham que as mulheres reagem como uma máquina de fazer dinheiro, ou que só gosta de dinheiro. E muitas vezes elas realmente estão jogando esse jogo também com eles. São mulheres que também jogam na vida. E que muitas vezes têm neles esse aspecto da ambição, do sucesso econômico, e mantêm ao lado relações afetivas extraconjugais ou extra-relacionamento,
onde elas procuram uma satisfação afetiva sexual. Então é muito fácil um jogador de bolsa ser traído por amigos e por mulheres. E qual que é a capacidade dessa pessoa, desse arquétipo, de se dar conta disso? Ai, ai, ai. Eu acho que eles têm muitos momentos na vida deles que eles pensam, por que eu fiz isso, onde eu estou, isso não me serve, isso não tá bom para mim, aonde eu tô indo, fui muito fundo, no fundo do poço. E aquela sensação inebriante, eles precisam cada vez mais, né? Cada vez mais, para poder aplacar um pouco aquela angústia que eles sentem quando eles caem em si e pensam, o que eu tô fazendo comigo? E então, é como vício, como uma droga, como álcool, que para poder aplacar aquela depressão que eles sentem, quando eles sentem os seus problemas, eles acham que não tem mais jeito, que eles escolheram, foram longe demais muitas vezes, e que eles não sabem fazer outra coisa. Então, eu acho que dos 4 tipos, esse é o mais triste. Mas sim, tem jeito, claro que tem jeito, porque o ser da pessoa, Renato, o ser tá lá que tá a intuição, a inteligência, a vida afetiva, o senso de estética, o amor pela beleza, o amor pela vida, tá tudo no ser. A capacidade, tá tudo no ser. E o ser, a essência do ser, ela sempre permanece de uma forma ou outra. Então eu queria dar essa mensagem. Nunca é tarde demais para um investidor que ficou viciado na bolsa, que ele pare nesses momentos de fossa, de angústia que eles têm, e que eles pensem, não, deixa eu dar uma chance para mim mesmo e eu vou tentar resgatar meu ser, porque a essência está lá. E o que está estragando é o tipo de existência que ele está escolhendo. Entendi. Vamos falar então um pouquinho sobre o outro perfil. O rentista. Sim. Né? Então essa pessoa que tem um patrimônio, ela pode tanto ter recebido isso através de heranças, ou pode ter construído, no caso, deu sorte em algum empreendimento, algum negócio, ficou milionário e pronto, então vou viver de juros agora. Qual que é a minha impressão? Tá? E depois eu te pergunto sobre o ponto de vista clínico, psicoanalítico. A minha impressão é que esse perfil é um perfil de uma pessoa que não tem muito o que buscar. Uma pessoa meio sem motivações, meio sem grandes prioridades até na vida. Mais uma coisa do status quo, carpe diem, tá tudo aqui, esfrega a lâmpada, o dinheiro vem. E, consequentemente, claro, existem aquelas pessoas que usam essa base, essa solidez financeira para daí perseguir um hobby, alguma coisa que realmente gostem, um trabalho criativo, que é ótimo. Mas tem outras pessoas que eu vejo que ficam mais até reféns do próprio patrimônio. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que diz, aquilo que você tem, te tem. Então a pessoa ela é tão apegada àquela base, aquele colchão, digamos, que não consegue imaginar uma vida sem aquilo. E essa é a minha leitura. Qual que é a sua interpretação? Eu acho que você foi bem bom na sua leitura. Eu acho que eles são um pouco menos dependentes do que eles têm do que o que investe só em dinheiro. Porque, de qualquer forma... Bom, vamos por partes. O rentista, ele pode ser rentista muitas vezes por herança. Eu acho que esse é o pior caso. Esse realmente é um caso sério. Porque a pessoa que recebe uma herança, ele já sabe de antemão, quando ele é adolescente, criança, que ele tem uma herança para receber. Então ele já acha que ele é rico e que ele nunca vai precisar trabalhar. O que isso gera na cabeça dele? Eu não precisando trabalhar, eu não precisando agir, realizar. Vamos aqui falar realização. Vamos usar esse termo. Porque trabalho, ele pode significar realização ou não. E se o ser humano trabalha de uma maneira que não seja pela realização dele, dos ideais dele, uma missão de vida, uma contribuição para o mundo, para ele ser útil para o seu semelhante. Se ele não trabalha para isso, então ele não se realiza.
e vai ser sempre uma pessoa vazia, frustrada, com angústia existencial. Não sabe o que ele está fazendo aqui. Então, o bacana, Renato, é quando a pessoa consegue conjugar a vontade que ele tem de melhorar de vida, de ter bens para si, para sua família, para os outros, com um ideal, com algo construtivo, que seja bom para ele, bom para os outros, que seja bonito, que seja estético, que seja artístico, que contribua com a cultura, com o meio ambiente, que resolva o sofrimento de terceiros, que ele se sinta bom, que ele se sinta necessário, ele como ser humano, não o dinheiro dele. Mas se é uma pessoa que está tão identificada com isso, esse dinheiro é meu. Aham. Isso é esse terrível, patrimônio é meu. Isso é ruim. Como que essa pessoa consegue se dar conta de que Não dá. o trabalho dela é para o outro? Não dá, não dá. Geralmente não dá. Esse caso é um caso de estagnação mesmo. É difícil, muito difícil, porque ele não começa a usar a inteligência dele na hora certa para o que é certo. Ele embota a inteligência. Ele fala, bom, por que eu vou me esforçar para aprender, para estudar, para dar duro, para ralar, para ganhar experiência de vida, se eu já tenho? Então é uma pessoa que se acomoda na megalomania de se achar melhor que os outros já desde criança, já se sente mais que os outros, mais poderosinho, e isso para o desenvolvimento da personalidade é muito ruim. Então aquela estagnação, aqueles imóveis parados, como você falou, aqueles bens parados ali, é a imagem do ser humano que teve uma herança e vai viver de herança. Aliás, muitas vezes é motivo de grande dissensão entre os membros da família, né? Briga por herança. Agora tem esses investimentos dessas holdings familiares para tentar evitar essas brigas, né? Mas o ódio familiar é muito alimentado. Porque já desde pequenininho eu penso, isso é meu, aquilo é meu. Não, ele vai ficar com mais do que eu. Ele está tentando tirar proveito. Então, é um inferno instalado desde criança. É uma desgraça. Em vez de ser o patrimônio de um pai, de uma mãe, de um avô, ser uma bênção, no final é uma desgraça. Porque a pessoa, como você falou, ele fica escravo do patrimônio. Escravo do dinheiro que ele vai herdar. E que ele está herdando. Isso quando é herança. Existe uma pequena diferença, ou uma grande diferença, entre a pessoa que vai herdar um patrimônio imobiliário ou de ações, com aquele que trabalhou para fazer isso. Quem trabalhou para fazer isso, geralmente, eles são personalidades conservadoras, que gostam de, vamos dizer, que não são voláteis como outros, que não importa onde ele está, não importa que país ele vive, o que importa é o que está na tela do computador dele ali, da conta do banco. Quantos zeros ele tem? Esse não, ele dá valor às coisas assim mais tangíveis, da cultura dele, da terra dele, da pátria dele, muitas vezes. Da cidade que ele cresceu, que ele nasceu. Das coisas que ele viveu quando criança, jovem e tudo, para poder lutar, para conseguir deixar um lastro para a família. Sim. Né? Geralmente é para a família que ele quer deixar aquilo. Então tem assim, envolvimentos afetivos, laços afetivos muito importantes. Mas sabe, concordo. E eu vejo também uma consequência terrível desse tipo de construção de patrimônio por um pai ou por um avô, que quando chega num filho ou num neto que recebe de mão beijada, o que acaba acontecendo é que esse patrimônio se joga fora. Se dilui. A pessoa não sabe manter, não sabe construir mais. Exatamente. É aquele famoso ditado, né? Avô rico, pai nobre, filho pobre. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. Então tá, vamos falar então do... Então, mas esses estão mais próximos de uma, vamos dizer assim, de uma transformação, de uma libertação. Vamos falar aqui de libertação? Tá. Libertação do ser. Porque o ser é o que é a fonte de toda a riqueza da humanidade. É o ser de um Tesla, que é a fonte de toda a riqueza. É o ser de um cientista,
de um grande artista, de um grande engenheiro. É o ser dele que produz. Não é o dinheiro que está produzindo. É o ser dele, é o ser humano que produz as riquezas, além das riquezas naturais que nos são doadas, né, pelo Criador. Tá tudo aí, a gente não vai fabricar ouro, fabricar prata ainda não, né? Ainda não. Mas, tem um asteroide que falaram que estão querendo minerar o asteroide lá. E outras, né, de fabricar carne lá na Singularity, né? Aquelas carnes que você faz no computador, com gosto disso, gosto daquilo. Então, um afastamento do natural, né? Achando que o natural é secundário, é falho, é prejudicial. Então vai haver uma degeneração genética violenta. Se isso começa a se desenvolver, uma degeneração a ponto da civilização estar ameaçada à extinção. Né? A simbiose com o digital, né? Com formas de vida à base de silicone, né? E integração da isso mente vai com a máquina. haver uma grande perda biológica mesmo, para o ser humano. Mesmo biológica. Psicológica nem se fala, né? Mas mesmo biológica. Então, voltando... esqueci o que eu estava falando. A gente estava falando sobre o rentista. E sobre a importância de... Aqui ele é muito mais apegado às coisas humanas do que um investidor só em dinheiro. Entendi. Então, ele é mais apegado. Embora ainda... estava dizendo da libertação. Lembrei. A libertação do ser humano... que o ser humano ele só vai ser muito rico, muito evoluído no sentido real do termo, com qualidade de vida mesmo material, no dia que ele libertar o ser dele. Porque é o ser que gera riqueza. A realização boa que gera riqueza. A realização artística, estética, que gera riqueza. Né? Ética. Isso que gera riqueza. Então, no dia que o ser humano se livrar dessa prisão que ele se colocou, de se colocar abaixo, no subjugo do poder do dinheiro, seja ele um miserável, seja a classe média, seja um milionário, porque o milionário vive só para isso, então a vida dele é super pobre, muito pobre, a vida psíquica, afetiva, a realização dele é muito ruim. Então... no dia que o ser humano se aperceber disso, todo mundo vai ter uma qualidade de vida assim ímpar. Tipo você sabe, você é um estudioso de filosofias orientais, né? E ocidentais, espiritualistas. Você sabe que todos estão esperando por essa era de ouro, né? Que tá próximo, pelo que todos falam. É a grande era da consciência, que o ser humano vai elevar o nível de consciência dele. Ele vai se comunicar, vai partir para explorações assim, até nas estrelas, já está acontecendo, espaciais, tá engatinhando. Está engatinhando. Se ainda não está mais do que isso, é porque ainda estão muito presos à matéria, a coisas materiais, assim, a provisão de combustíveis fósseis, né, da matéria. Então isso está extinguindo, pode extinguir, ainda não extinguiu, mas pode extinguir seriamente os nossos recursos, né? E também polui, e também não dá o recurso que você precisa. Então, vou te dar um exemplinho. Se o dinheiro não tivesse falado mais alto na época do Nikola Tesla, se a ganância dos milionários, banqueiros da época, não tivesse sido acima do gênio do Nikola Tesla, nós já estaríamos usando a energia do espaço, ponto zero, a energia do magnetismo, a energia escalar, para grátis, abundante, inextinguível, tranquilamente, para provisionar todos os nossos parques industriais, nossos automóveis, nossos aviões, nossas espaçonaves, enfim. Nós já estaríamos numa outra era de qualidade de vida. Entende? Agora o ser humano é invertido, né? Então não percebe nada disso, está invertido. Quando um pouco mais adiante a gente vai falar sobre o investimento, sobre a ótica da consciência. Não, investimento
do espírito, né? Sim. Que acho que é o significado além do monetário. Acho que é bom a gente explorar os 4 arquétipos, porque a gente termina com esse grande final. Então esse rentista, ele tem 2 categorias, o quem fez e o quem só usufrui. E o que só usufrui tem uma situação de inferioridade do que aquele que fez. E essa sensação de inferioridade, esse é o ponto que eu queria fazer. Porque muitas vezes o filho ou o neto vive na sombra do pai ou do avô. Sem dúvida. E o próprio pai ou avô muitas vezes se certificam de que o filho ou o neto continuem na sombra. Porque eles têm, eu construí, é meu império, é o meu patrimônio. E você tem que seguir o meu caminho. E você tem que seguir o meu caminho. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, o filho, o neto, não quer, ou mesmo que queira, não se sente bom o suficiente, e acaba sendo aquela profecia da autorrealização, né? Vou então, já que eu não consigo, eu vou então curtir a vida, ou quando meu pai ou meu avô morrer, eu vou, ou mãe ou avó morrer, vou usufruir a vida, vou curtir, vou viajar. E não consegue, né? Porque a gente não consegue curtir a vida se não é através da realização. Falando então em realização, o funcionário, terceiro arquétipo, tempo. Né? O funcionário é aquele que não está necessariamente investindo dinheiro. Ele chega para a empresa e troca o tempo dele por um salário. É um perfil, veja, eu trabalhei quase minha vida inteira em empresas. Né? Só de 4, 5 anos para cá que eu virei um empreendedor. Mas a minha vida inteira eu fui um funcionário. E tem o famoso ditado, domingo à noite, bateu o horário do Faustão, estou deprimido porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender cliente que eu não gosto, eu tenho que fazer coisas que eu não quero, o meu salário nunca é o suficiente, a inflação está comendo o meu salário, eu torço para chegar sexta-feira, eu torço para sair de férias e não sei o quê. Minha vida é isso. Minha vida eu percebo uma lamentação quase de como a vida é difícil e eu não consigo sair disso. Vou te dar um exemplo claro de gente que eu conheço que ocupa cargos altíssimos em empresas. Ocupa um cargo de liderança mesmo, os cabeças mesmo. É assim, já larguei mão. Não sei, não consegui dar essa virada de chave, adoraria, mas não sei nem por onde começar. E então, quer saber? Então, você está me pagando bem, eu vou fazer isso que eu descrevi agora. Qual, na sua visão, é a interpretação desse arquétipo sobre investimento, sobre investir o próprio tempo como um ativo que gera salário para ele? Em termos de libertação ou de escravidão, essa condição eu acho que é muito triste. Porque a pessoa, ela não vende o tempo dela. Ela vende o ser dela. Como você falou. A pessoa perde o ímpeto, o ânimo de qualquer coisa que não seja ligado àquele emprego que ele tem que cumprir ou aquele tempo que ele tem que fazer para conseguir aquela garantia econômica depois daqueles anos contados. Tá. Né? O que acontece com essa pessoa? Né? Ela se identifica com a empresa que ela trabalha. Que paga. Ela faz uma confusão entre ela e a empresa para quem ela está trabalhando. Isso é tão frequente. A maior parte do ser humano está nessa situação. A maioria da humanidade está nessa situação, é assalariada. E os assalariados, por se identificarem com as empresas que os pagam, eles podem fazer uma confusão meio delirante. Por exemplo, quem trabalha num grande banco, ele se confunde com aquele banco. Quem trabalha numa grande multinacional, ele se confunde com a multinacional. Ele é grande, mas só no delírio. Porque ele está dando o sangue dele à noite, fim de semana, ano após ano, para fazer aquela empresa grande. Para trazer dinheiro para os acionistas daquela empresa. Então, é um caso, assim, Renato, de corrupção interna. A pessoa se corrompe, ela deixa de pensar, de ter personalidade para vestir a camisa da empresa. E só os que vestem a camisa da empresa é que se tornam, então, os que têm ali, vamos dizer, uma faixinha maior, um bônus maior no fim do ano, mas você esquece porque você é escravo.
E você é escravo até porque da sua identidade. Você não tem mais identidade. Você é a empresa, mas só no delírio. Porque na realidade, terminados aqueles anos, ou a qualquer momento que a política da empresa resolva que você precise ser dispensado, você é sumariamente jogado no olho da rua. Bom, então o que acontece com essas pessoas? Em pouco tempo, Renato, eles adoecem gravemente. Problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, depressão, crises de pânico. E olha, e eles esperam por isso a vida toda. O dia que eles vão receber o fechamento lá, vão lá assinar o documentozinho lá de desligamento e recebem lá uma quantia, né? Como um bônus por ter dedicado a vida para aquela empresa. Pensar, agora eu vou finalmente usufruir os meus 20, 30, 40 anos que sobram. Vou ter uma casa na praia, uma casa no campo, ou vou ficar só viajando. E chega, não quero mais saber dessa ideia de 9 to 5, que agora não é mais 9 to 5, né? Das 9 às 5, agora a coisa se estendeu bem, né? Sim. É de segunda a segunda. Então, eu conheci americanos, por exemplo, brasileiros, eu atendi, que passaram por isso. E o vácuo existencial, quem eu sou? Afinal, eu não sou mais aquela empresa, o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Então, aquela sensação eles não conseguem aguentar. E mesmo porque muito poucos, Renato, têm noção de que hoje em dia já existe, por exemplo, uma ciência como a que eu pratico, que eu estudo, que eu exerço, que é essa ciência da psicanálise integral, e que dá recursos outros para a pessoa buscar no interior dela as saídas, as possibilidades, a força, buscar no interior dela e na espiritualidade interna, não religiosa, de igreja necessariamente, pode até ir à igreja, mas não é por aí. Então, essas pessoas sofrem esse vácuo existencial e perdem todo o poder. A sensação de perda de poder, de aniquilação do poder, por exemplo, um homem que foi executivo-chefe de uma empresa, ajudou aquela empresa a subir, a ganhar, viajou o mundo, de repente está preso em casa com a mulher, com o cachorro, ou então viajando. Eu conheci um casal americano lá em Istambul, na Turquia, no hotel. E eles vieram conversar comigo e disseram, puxa vida, de onde vocês são? Eu falei, sou do Brasil. Olha, Brasil acho que foi o único lugar que a gente ainda não conhece. Tristes. Aí eles disseram, e nós falamos, vocês são de onde? Somos dos Estados Unidos, falou a cidade deles lá, somos aposentados, e agora eu passo a minha vida viajando, mas eu não aguento mais. Eu estou estourando já, não aguento mais viajar. Então eu pergunto de onde vocês são, porque parece que vocês têm uma cara boa, parece que vocês estão contentes com a vida. Quem sabe se eu for lá eu vou melhorar. Eu fiquei com uma pena desse casal, viu? Esse vácuo existencial, ele é real e eu já vivenciei ele. Ao mesmo tempo, explica para mim o que é esse vácuo existencial? Como ele pode ser definido? Porque eu percebo ele como uma sensação, quase uma é você não saber o que dizer sobre a sua própria angústia. Uhum. E eu vou te dizer, é um assunto muito pessoal até esse, porque é justamente isso que me fez querer sair do corporativo, é justamente isso que me faz relacionar com tantas pessoas que ainda estão no corporativo. E ao mesmo tempo não existe uma resposta universal sobre... Tá, faz isso, você cura o buraco existencial. Né? Mas, ao mesmo tempo, vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia. Existe um movimento chamado The Great Resignation. Né? Os funcionários que foram pegos pela pandemia, ficaram em casa, então chegaram num ponto de burnout, de estresse tamanho, que
olha, não importa o salário que você me paga, tchau, vou embora. E aí saem para descobrir o que quer fazer da vida, né? Então isso é uma prova de que anteriormente as empresas se despediam dos funcionários quando eles ficavam caros ou não era mais interessante para a empresa ter aquela pessoa, mas agora o contrário está acontecendo. E eu estou percebendo que tem um monte de gente que está se jogando nesse lugar de vou descobrir quem sou, mas sem nenhum bote de salva-vidas, sem paraquedas, estão pulando, vou descobrir. E vou te falar, por experiência própria, se não for um caminho de descoberta muito regado por espiritualidade, arte, comprometimento com valores nobres, falar a verdade. Se não for assim, a pessoa vai ficar presa para sempre. Porque eu quase fiquei preso. Quase. Passei ali, voo rasante ali, sabe? Então, qual que seria a mensagem para essa pessoa que está indo atrás dessa reinvenção, digamos, e que não faz a menor ideia do que fazer? Em primeiro lugar, Renato, nós estamos passando por uma fase de transição civilizacional, uma transição humanitária seríssima, talvez o maior salto de evolução que a humanidade já teve até hoje. Essa evolução, ela não é tecnológica como se apregoa. Ela não nasce na tecnologia. A tecnologia tem sido instrumento para essa resignação que você se referiu, tá? Acontece que o mundo invisível, ele é muito maior e muito mais poderoso do que o sensível, do que eu posso ver, ter, tocar. O dinheiro e os bens estão nesse mundo, né? Do que você pode ver e tocar. No século XIX, Renato, a humanidade estava subindo, que era uma maravilha. Nós tivemos, por exemplo, na Europa, uma ascensão. O que a humanidade progrediu no século XIX, na segunda metade do século XIX, acho que não progrediu 2000 anos antes, sei lá. Era o romantismo, era a Revolução Industrial, eram as invenções, era tudo junto, uma ascensão de consciência. Por fatores sociopatológicos graves que a humanidade tem na sua estrutura, que nós na nossa ciência chamamos de inversão. A humanidade numa estrutura invertida, justamente supervalorizando o sensível e o visível, em detrimento do realmente poderoso, espiritual e invisível. Então, essa inversão brecou essa evolução. Nessa época surgiram cientistas, por exemplo, como o Tesla, que eu citei, mas também, por exemplo, aqueles cientistas, o Béchamp, Enderlein, que eram cientistas europeus e que começaram através de estudos laboratoriais. Laboratório, eram médicos, eram biólogos estudando. O Reif, nos Estados Unidos, a Ruth Brown, que era uma cientista também, estudando a vida no seu mais mínimo, vamos dizer assim, na sua partícula mais mínima da vida. O que eles descobriram? Que lá estava a luz, a energia. E essa luz, essa energia, ligadas ao magnetismo, essa vibração da energia, é extremamente poderosa e está ligada a essa energia cósmica. Então, quando eles começaram a ver que o ser humano... Olha, o criador da antroposofia, o Rudolf Steiner, por exemplo, é muito famoso. Tem muitas escolas agora que seguem, né, o estudo do Steiner, que era um austríaco dessa época também. E ele falava da importância da ciência do invisível. Sim. Porque a verdadeira ciência, ela é do invisível. O grande poder
é do invisível. Esse vazio que a pessoa pensa que é vazio, um vazio... É a fonte de toda a energia do mundo. Exato, é a energia do ponto zero, esse vazio. O que os cientistas, os físicos falam? Que no espaço não tem energia nenhuma, tá? Que a energia está na matéria dos planetas. Isso não é verdade. O espaço, ele é um mar imenso de energia, poderosíssima. E que as humanidades não sabem disso, não percebem isso. Da mesma forma, o interior do ser humano, o interior das suas células, o interior do seu organismo, vem tudo dessa luz, desse magnetismo, dessa energia essencial que nutre todas as coisas que existem. Se nós tivéssemos permitido que a civilização seguisse esse impulso que estava seguindo, ninguém ia sentir esse vazio, Renato. Pelo contrário, ia acabar o vazio, porque inclusive a arte, a estética, a energia das formas, toda forma tem energia. E é fulminante a energia das formas. Então a estética, ela é a base da vida, a beleza. Quem que valoriza a beleza hoje? A não ser para usar e para possuir a beleza, mas para curtir a beleza, para adorar a beleza. Né? Contemplar, né? Contemplar a beleza é altamente satisfatório. Então, isso é o mundo do absoluto, do absolutamente satisfatório. Tem até um japonês, né? Um cientista que tem aquele famoso experimento da água. Sim! Que põe Sim, Masaru Emoto. É isso. As formas geométricas que se formavam quando ele falava palavras como eu te amo, amor e tal. Eram lindíssimas. Isso. É a prova de que a vibração fala com a matéria, né? E é estética. Ela é linda. Ela tem forma. Nosso corpo é muito água. Então imagine você a influência nefasta ou benéfica que os nossos pensamentos têm sobre o nosso sangue. Na nossa clínica, na nossa faculdade, nós estudamos exames de sangue naquele microscópio de campo escuro, ligado ao Béchamp, que era um cientista francês, e que ele percebeu que todo o início da vida, inclusive da vida humana, vem de um elemento mínimo que se chama microzima, é uma fagulha. Assim como a partícula do átomo, que aparece e desaparece, isso existe em tudo que existe no mundo, inclusive em nós. E dá para ver isso no sangue. Então, o nosso sangue é feito, nosso corpo, nossos tecidos, tudo é feito dessa luz, dessas fagulhas que depois vão se organizando e vão se transformando. E é gratuito. E totalmente gratuito. Então, aí chega essa história, Renato. Pois nessas épocas aí, já desde antes um pouco, tinha um grupo de pessoas materialistas que vinha empenhada em comprovar a inexistência do Criador. Que não tem um Criador. Que o mundo, ele veio do caos. O Big Bang. Teoria do Big Bang. Os físicos, os médicos, os pesquisadores decidiram eliminar Deus da história, do tablado, da equação. E ficaram sem condição de chegar a um resultado satisfatório na equação. Fica igual aqui, igual ao caos. A única forma de fechar a equação é com a metafísica. E na metafísica a gente vai e chega na causa das causas, que é o Criador. É invisível, a insensibilidade, né? Mas é o óbvio. Então, não é questão de comprovar ou não a existência de Deus. É por que a humanidade começou a brigar com Deus. Então vamos aproveitar esse gancho para explorar o último arquétipo, ao mesmo tempo em que a gente já fala sobre o investimento nesse caminho, nessa estrada para essa consciência. Porque a gente está numa transição, hein, Renato? A gente está numa transição. Então todo mundo tem essa esperança, viu? De passar por essa transição. Agora a gente não pode dar um salto, né? Um leap assim tão violento. Sim. Mas estamos já nessa transição. Qual que seria então nesse caso? Porque se é uma transição, é um processo, é um passo a passo. Nesse caso, pensando no termo investimento, né? Uhum. No início a gente falou sobre a concepção histórica financeira do termo. Agora, pensando em investimento como algo
metafísico. Sim. Pensando em investimento como algo que vai além, né? Como eu disse. Qual que seria, então, para alguém que convive com o plano material? Nós somos, afinal de contas, elementos, seres de carbono que interagem com formas concretas, né? Pelo menos nesse plano de consciência. Qual que é, nesse caso, o investimento? Para essa pessoa investir num negócio, ou num relacionamento, ou num novo talento, ou numa nova... qualquer que seja o investimento, nova direção de vida que possa aproximar essa pessoa desse plano mais elevado de consciência. Desse plano, desse investimento. Investir na consciência. Isso é, de um lado, parece tão difícil porque a gente está de cabeça para baixo e não enxerga. Mas se a gente se coloca de pé, é uma coisa muito simples. O problema da sociopatologia, da estrutura social é grave. Você vive mergulhado num mar de dissonância. Uma civilização dissonante. Seres humanos dissonantes, negócios dissonantes, conceitos, valores dissonantes, famílias dissonantes. É tudo dissonante. A arte foi para dissonância, né? Você sabe disso. Sim, sim. Então, tudo foi para dissonância, saiu da ressonância. E a vida está na ressonância. Essa ressonância, ela pouco a pouco vai mostrando a força, porque a verdadeira força está na ressonância. Se você, por exemplo, pega um motor ressonante, que é o que nós produzimos nos nossos laboratórios, ele tem uma chance de economizar 90% da eletricidade, medida em laboratórios da Alemanha. Você sabe o laboratório? Você estava lá, né? Estava lá. Então, Estados Unidos, China, Rússia, né? Eles comprovam que esses motores ressonantes que captam a energia magnética do espaço, eles economizam até 90%, às vezes até mais, né? Dessa energia elétrica. Bom, então a nossa sociedade está montada na eletricidade, em coisas invertidas, dissonante. Mas você falou em investimento, né? Alguma vez você já parou para pensar no que quer dizer investimento? Vem do latim, envolver, revestir. Mas tem o radical in. Para dentro. Para dentro. Então, é vestir o que está dentro. Vestir Vem o que está de dentro. dentro. É uma vestimenta que sai de dentro para fora. É um investimento. E tudo que funciona na vida, Renato, vem do ser, vem do interior. Então, se você quer saber o que você vai fazer na sua vida nessa fase de transição, você tem que olhar lá para dentro, buscar a resposta lá dentro, porque está lá no seu investimento, de lá do seu interior, que vai sair onde você quer investir seu tempo, seu afeto, sua energia, entende? É porque é justamente... E aí vem a intuição. Ah. Você usa muito da sua intuição, que você se conecta e ressona com forças superiores, divinas, com Deus, com forças superiores, na transcendência, para você captar pela ressonância, por dentro você capta, por intuição, qual é o caminho do Renato. E toda vez que você seguir a sua intuição, não o delírio, né? Procurar distinguir a intuição, então você vai fazer o certo. Sua vida vai ser plena. Engraçado você falar, isso é o óbvio, né? Porque engraçado, a gente está indo para lá, para Marte, para o sistema solar, para lá. Quando na verdade é para cá. É o outro, é a direção contrária. Isso. É o in para dentro. Isso. Exatamente. E não é assim só querer ir para o futuro. O que está atrás não presta. Não. Para você ir para frente, você tem que ir para trás. A gente tem que resgatar tudo de bom que foi abandonado lá no passado. Então, se a gente fizer esse resgate, esse restauro, nossa, só o tempo de restauro, de maravilhas que a gente pode conseguir, são imensas. É porque esse mergulho dói, né? Verdade seja dita. Quem quer, vou me conhecer.
é extremamente dolorido. A pessoa vai encontrar com incontáveis fantasmas e traumas e coisas que não quero nem chegar perto dessa lembrança. E então abafa, né? Ou vou brincar na bolsa, ou vou viajar, ou seja o que for. Então é por isso que eu falo, é uma coisa muito pessoal. Mas não, apesar de ser muito pessoal, a resposta é a mesma para qualquer um, que é para dentro. Tem que encontrar esse... Mas essa dor, Renato... fazer as pazes com Vamos falar um pouquinho dessa dor? Vamos. Tá. Essa dor de ir lá dentro é a porta estreita, né? Que Cristo falou. Você tem que passar por uma porta estreita para você nascer de novo e ser livre. Você tem que morrer como uma semente, tem que morrer para nascer. Esse autoconhecimento, vamos dizer, da patologia, desses traumas, desses males, desses maus sentimentos, ele implica em ter coragem. Você tem que ter coragem. E você nunca está sozinho, Renato. Se você está de mão com o Criador, se você estabelece uma ligação com o ser divino ou com algum ser superior, que você tenha essa noção dessa fé, ele te acompanha. Como fez aquele bonito, a ópera do Mozart, né? O Tamino e a Pamina, lembra daquela... é todo um ritual da flauta mágica que o sujeito lá vai, através do amor, ele vai passando por todas as provas. E aí tinha o Papageno e a Papagena. O Papageno era o sensorial, queria sexo e comida. E o Tamino e a Pamina, eles queriam algo maior. Então eles foram juntos, através do afeto, passaram por todas as provas do fogo, da água, para chegar na sabedoria máxima, né? Então, você tendo a vida afetiva, o sentimento de afeto, uma ligação com o belo, você tem consolo. Você tem consolo. Agora, a humildade tem que entrar. E aí vem os nossos antigos confucionistas, né? Que a humildade, sem humildade não tem realidade. É a conduta virtuosa, né? É, conduta da humildade. Então, quanto mais alto a gente se coloca, mais dói descer. Então, a dor não é necessária, obrigatória. Se a gente tem a coragem de ser humilde, vai ali humildezinho, agarrado numa pessoa, num ser que você sente como afetivo, verdadeiro, superior a você, você pode chamar ele de Deus, você pode chamar de Criador, você pode chamar de seres de luz. Eles existem. Então, humildezinho, você vai lá e você vai nesse caminho, e quanto menorzinho você se coloca, menos dói. Quanto mais alto você se põe, mais dói a descida. Eu sei disso porque eu trabalho com isso há quantos anos já? 50. Sei lá, acho que é. 50 anos, quase 50 trabalhando com isso. E indo de lado a lado, dando a mão para as pessoas passarem por isso. Tem uma coisa que é relativamente nova, que é a faculdade trilógica. Sim. Que é gratuita. Cursos Sim, gratuitos. Temos cursos gratuitos. Tem cursos gratuitos. Cursos de graduação gratuitos. Gratuitos. É. Por quê? Agora isso você não vai gostar. Diga. Acho que você vai gostar, talvez algumas pessoas não gostem. Porque nós temos que desbancar o valor do dinheiro. Nós temos que mostrar, Renato, que o dinheiro mais atrapalha a vida do ser humano do que ajuda. Ele mais atrapalha a civilização do que ajuda. Nós não vamos conseguir dar esse pulo assim mágico. Mas o ser humano está começando a se rebelar a isso. Eu não tenho que ser escravo do dinheiro. O dinheiro que tem que me servir. Entendeu? Então, faculdade gratuita não é para pobres que não podem pagar. Faculdade gratuita é para aqueles que querem estudar num outro paradigma de vida. Começar a entrar em contato com esses valores. Valores humanos, valores de arte, de cultura, de civilização, de espiritualidade. É para já ir criando na mente desses alunos uma outra forma de ver a vida desinvertida. Então, aonde o dinheiro não é necessário para as coisas. Quer dizer, ele atrapalha muitas vezes. Ele coíbe a pessoa de pensar, de criar, de inventar, de inovar.
Porque não vai receber dinheiro para aquilo, não vai receber investimentos para aquilo. Então a gente cria um ambiente que muitas pessoas se juntam para formarem os seus empreendimentos, que a gente chama de empreendimento trilógico. Empreendimento trilógico, nós começamos em Nova York, é um grupo piloto de experimento, né? Um grupo de pessoas, e eles se juntam e fazem aqueles coworking, não tinha muito esse conceito naquela época, nos anos 80 em Nova York. Então tinha o coworking deles em Manhattan, e lá eles tinham tudo garantido: casa, comida, transporte, análise, estudo, dinheiro suficiente, né? E o que vinha de lucro eles investiam para fortalecer a unidade empresarial deles, que tinha 17 empresinhas, eram 17 empreendedores. Então, em 1, 2, 3 anos, eles cresceram assim mais de 200%, 300%, sei lá quantos por cento. O crescimento de um grupo de pessoas idealistas que se junta para trabalhar pela realização humana. Que é a mesma lógica do Cap Motor. Exatamente. Né? É o investimento, enfim, a tecnologia existe, ela funciona, só que... comprovada, premiada internacionalmente. Premiada, patentes em sei lá quantos países. Não, eu vi isso em primeira mão, hein? Aquela conferência, aquele seminário em Munique. Eu nunca tinha visto uma fila de cientistas ali, ó. Pelo amor de Deus, toma meu cartão, vamos fazer negócio. Foi uma... Mas, então, rapidinho, no Cap Motor, a gente falou antes sobre o investimento, não necessariamente o investimento financeiro no Cap Motor, mas o investimento nesse tipo de parceria. Que exato. tipo de parcerias são essas? Então, nós estamos tendo que caminhar, inovar, porque a patente do Cap Motor, nós nunca aceitamos vender. Ofereceram milhões e milhões e milhões, e nós, o criador, né, os criadores do Cap Motor, Dr. Cap e os seus engenheiros, né, que o auxiliaram, não aceitaram vender patente. Eles não aceitam também investidores de dinheiro, porque o investidor, ele passa a ser dono do negócio, ele exige retorno, tem que ser como ele quer, como ele espera. Então a empresa perde a liberdade. Esse tem sido uma grande dificuldade, porque não aceitaram empreendimentos governamentais e nem privados, né? Mas o que acontece? Acontece que agora nós estamos fazendo uma abertura do segredo da patente. Nós estamos fazendo, isso em inglês se chama, esqueci. Breaking, não sei. Tem é como vamos dizer, um compartilhamento de conhecimento. Tá. A gente está abrindo, a gente coloca inclusive muitos filmes no YouTube, tudo ensinamos na nossa faculdade, para aquelas pessoas que tiverem interesse em desenvolver a ciência, que isso se espalhe pelo mundo como uma rede para beneficiar a humanidade. Porque isso vai trazer um grande benefício para o ser humano, em termos de saúde e em termos de economia. Então, a gente está abrindo isso para o mundo. A gente não quis usar isso como um benefício pessoal. A gente tem uma oficina, que é onde a gente fabrica ventiladores artesanais. Já fabricaram na China, agora os negócios foram inviabilizados por causa do aumento do dólar. Então, eles estão caminhando com pessoas que querem investir tempo, pesquisa, interesse pela ciência. É uma troca de riqueza científica e tecnológica, entendeu? Então, uma pessoa que, por exemplo, ele quer fazer uma oficina dessa para ele fabricar e vender na cidade dele. Ele vai receber toda a instrução para fazer isso, entendeu? Aonde ele estiver. Evidentemente que ele vai pagar o curso, algumas horas de trabalho dos engenheiros, porque a gente ainda precisa de dinheiro para pagar as contas, mas é outro modelo de cabeça. São pessoas que vão ali, puxa, mas como é que é isso? Então, esses engenheiros, eles falam assim: olha, essa é a única solução. É por aí que a humanidade vai ter que ir. A física invertida vai ter um fim. Um dia, a física desinvertida é que vai dominar. Pena que eu ainda tenho que pagar minhas contas, eles falam. E é aquela história, né?
que cada um é prisioneiro das contas. Pena que eu ainda tenho que pagar minhas contas e tenho meu tempo de trabalho, porque certamente quando eu me aposentar eu vou me dedicar 100% ao desenvolvimento dessa tecnologia, porque esse é o futuro do mundo. E eu sei disso, eles falam, eu sei disso, mas a gente está preso numa camisa de força, de uma estrutura muito difícil de sair. Mas não pode perder a esperança. E enquanto eles estão trabalhando, ganhando o dinheiro deles, nas empresas deles, eles estão estudando. E já estão desenvolvendo novas aplicações para geração de energia, para cura de doenças, para pecuária, para agricultura, porque o magnetismo é bom para tudo. Bom, essa é uma conversa que renderia também um outro episódio inteiro. Aí do podcast. pode trazer outro aqui para falar com você, que é um dos engenheiros inventores, né? E acho que ele viria. Muito bom. O que você já conheceu ele na Alemanha. Já conheci. Mas então, para finalizar. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito feliz com essa conversa. Eu tenho, como falei, motivos pessoais que me fazem ter esse interesse por esse assunto, mas ouvir uma especialista, alguém que já tem décadas e décadas e que consegue ir por onde passa, quando fala, deixa pessoas de queixo caído, porque são questões complexas que você aborda com maestria. E então, para finalizar, assim, dinheiro, trabalho e ser humano. Últimas palavras, assim, pensando nesse futuro à frente, nos desafios que a humanidade enfrenta, na árdua transição de consciência a qual todos passamos. Quais seriam as suas últimas considerações para a gente fechar? Nós estamos passando de uma era muito pobre, de uma pobreza formidável, humana e material e espiritual, porque o que a gente tem é ridículo perto do que a gente já poderia ter. Então nós estamos passando de uma fase de uma extrema atraso, estagnação. Estamos nessa transição para uma era de prosperidade, de arte, de riqueza, de satisfação, de realização, como nunca você ouviu falar aqui nesse planeta. É decantada a era de ouro. E a gente já vê os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros sons, os tons da sinfonia do que está vindo. E é muito bonito, então tenham esperança, porque nós vamos, se alguém quer ser rico, nós vamos ser muito ricos, no verdadeiro sentido da palavra. Perfeito. Muito obrigado. Eu que muito agradeço, obrigado. Renato. E obrigada, filho. Tudo de bom. A você que está assistindo, fica aqui um grande abraço também e até o próximo vídeo.